Bom, pessoal, bom dia. Uma satisfação tê-los presentes no nosso webinar para a gente conversar hoje sobre esse nosso último trabalho, que eu estou intitulando do primeiro app para cirurgiões do Brasil. Então, nós estamos falando aqui da cidade de Recife, da sede da Intelecta, e vamos contar um pouco aí do que a gente descobriu fazendo esse trabalho e essa nossa conversa deve levar em torno de 30 minutos, tá bom? São muitos slides, né? Então a gente vai ter bastante coisa para conversar. Bom, vamos lá. Para aqueles que não me conhecem, eu costumo deixar esse slidezinho, né? No início da apresentação. Eu fui um dos sócios da MV entre 1991 e 2018, e decidi alçar um voo solo para criar uma nova experiência aí, tanto para mim como para o mercado, né? Nesse período recente, eu ajudei a Unimed Recife a se tornar o primeiro hospital digital da América Latina. E foi ali um dos pilares que me ajudaram a fazer esse projeto. Lá eu identifiquei a necessidade e em 2017 eu fundei a Intelecta. Bom, só para a gente ficar seguro de que todos estão ouvindo e me vendo, por favor, respondam um sim aí no chat, só para mim ficar seguro de que está tudo ok. Então, vamos lá, já tivemos um ok aqui. Então, quem é a Intelecta, né? A Intelecta é uma startup que reúne, né, a minha experiência de 27 anos no setor hospitalar, né, também está muito calcada na credibilidade que eu conquistei fazendo mais de 1000 projetos no Brasil todo. É uma empresa que é totalmente focada hoje no tema centro cirúrgico, então a gente está ganhando bastante profundidade nesse assunto. E a outra dimensão são as referências, né? Todos os casos de sucesso que eu construí no passado e que já temos também casos com a Intelecta, né? Aqui tem uma foto do nosso time atual, nós somos 12 pessoas, nessa foto tem 10, então a equipe já está crescendo e a gente está se estruturando para atender cada vez melhor. Qual o nosso foco de atuação, né? Essa é a primeira parte da apresentação, antes de eu falar do app, onde eu vou contar um pouquinho o que nos motivou, enfim, onde é que está centrado o nosso trabalho. Então, a necessidade que a gente identificou foi do pré-agendamento cirúrgico e esse é o nosso foco atual. E pode ser que no futuro breve a gente também faça uma solução para trabalhar no bloco cirúrgico e no pós-cirúrgico. Então, isso é uma crescente, é algo que já está tendo demanda e a gente está avaliando a oportunidade de entrar nesses outros setores. Bom, quem são nossas referências atuais, né? O nosso trabalho começou em 2017 com o Grupo Lefort de São Paulo e a Unimed de Recife. Então, 2017 foi um ano de construção, 2018 foi o ano das primeiras implantações, e esse trabalho já chamou a atenção de outros hospitais de referência, né? Todos esses aqui. Então, nós já temos 5 Unimedes, eu não vou nominar todos os hospitais, mas temos Mater Dei, Anchieta, Felício Roxo, Sabará em São Paulo. Então, todos eles ou já implantados ou em fase de implantação. Qual foi a nossa inspiração para criar a plataforma? Importante dividir isso com vocês, que porventura ainda não conheçam o nosso trabalho. Eu tenho dito que o mundo mudou nos últimos anos radicalmente. Nós passamos a usar cada vez mais aplicativos e ter um autosserviço. Então, para a gente fazer qualquer coisa, desde comprar uma comida, comprar uma passagem aérea, nós não precisamos mais telefonar. Então, esse modo de consumir foi também um dos meus motivadores para criar essa plataforma, porque eu começava já a observar nos hospitais que essa interface com o médico
ainda estava no modo antigo de trabalho. E a melhor forma para descrever essa mudança de paradigma conceitual são as companhias aéreas, certo? E é aqui que eu explico para os clientes assim, o que mudou, né? Antigamente, para comprar uma passagem, a gente tinha que telefonar para um agente de viagens, que é muito parecido com o que o médico faz hoje com a equipe de agendamento, ou a secretária faz com a equipe de agendamento. Então, ela tem que telefonar, ela pega, e os hospitais têm que ter um call center, aqui no caso das companhias aéreas, né? Tudo era por telefone antigamente. E como é que é hoje, né? Depois que mudou com a inovação tecnológica, todas as empresas têm um site ou um app para você pesquisar o que você quer. Você consegue até selecionar o assento do avião, e aqui a gente já começa a refletir sobre o que é possível fazer no centro cirúrgico do hospital. Depois de uma transação feita, o cliente ele recebe um comprovante de que foi finalizada aquela reserva ou aquela compra, né? E aqui a gente já pode fazer o paralelo, né, com o setor dos hospitais, que é igual às companhias aéreas de antigamente. Essa é a brincadeira que eu faço, né, de dizer que é o centro cirúrgico. Apesar de ter toda uma tecnologia, né, embarcada ali dentro do bloco para fazer a operação, até a robotização existe hoje, mas o processo para marcar a cirurgia ainda é parecido com as companhias aéreas de antigamente. Então, aqui, a maioria dos hospitais tem que ter um setor para fazer a recepção telefônica ou por e-mail dos pedidos. A maioria dos médicos preenche os formulários de solicitação de internação, da guia, e até um formulário padronizado dos hospitais. Isso normalmente é feito à mão por ele ou pela secretária. Depois, esse material ele é embalado num e-mail, ele é digitalizado, anexado e enviado para o hospital, que recebe, tem que pegar esse material e redigitar no sistema, ou o contato é feito por telefone, como a gente está vendo nessa imagem, e eu vou passando aqui, também para dizer que alguns raros hospitais fizeram uma página de site para poder, pelo menos, que fosse preenchido os dados e recebesse de uma forma mais organizada, né? Então, essas são as experiências dos hospitais no Brasil que a gente colheu. E a conclusão que eu cheguei nessa fase que eu estava criando o produto é que o centro cirúrgico ele é um dos setores de maior receita do hospital. E não só isso, a grande parte dos tratamentos médicos envolve cirurgia, né? Então, ela representa hoje entre 25% e 35% da receita do hospital. E foi um setor que foi relegado nessa parte da tecnologia de suporte ao processo, para que ele se tornasse mais rápido, enfim, mais efetivo e mais otimizado. Então, uma vez que eu digo que ele é um ralo por quê? Né? Porque falta padrão, o médico ele manda a solicitação e demora para ter uma resposta. Isso acaba tendo um índice de cancelamento muito grande dentro do processo de agendamento também, por visualização de vagas e, claro, condições clínicas também. Os hospitais não conseguem ocupar suas salas e, consequentemente, tem uma perda de faturamento. Então, é muito sensível a questão da marcação cirúrgica e dessa boa ocupação do bloco, né? Uma vez que, segundo a ANAP, uma cirurgia, ela tem um ticket médio nacional no grupo da ANAP de R$20 mil. Então, quando a gente fala de melhorar a efetividade de uma cirurgia, nós estamos botando R$20 mil para dentro. Se nós estamos reduzindo um cancelamento, são mais R$20 mil. É fato que, a nível nacional, isso não ocorre nessa proporção dos 20 mil, mas se a gente tem 50 cirurgias, 100 cirurgias, nós estamos falando de milhões de reais por ano. Bom, feita essa introdução, aí a gente vai agora passar para apresentar essa inovação que nós realizamos este ano, né? Foi um trabalho rápido, só que um trabalho rápido depois de 2 anos de desenvolvimento, né?
do site. Então, aqui eu apresento para vocês já essa versão do iOS. E aí vão me perguntar, talvez, por que iOS? Por acreditar, pelas pesquisas que nós fizemos, que a maioria dos profissionais médicos utilizam o iPhone, né, como seu telefone pessoal. Mas isso não quer dizer que nós não vá fazer também para o Android. Eu optei por fazer o produto de forma nativa, para que o cliente pudesse ter uma experiência perfeita de uso. Tem outras empresas, assim, vamos dizer assim, que poderiam usar um WebView, alguma coisa mais adaptada para o celular, mas nós preferimos fazer ele com os próprios componentes da Apple e faremos depois com os próprios componentes da Google do Android. É importante também dizer que nesse ano a plataforma, em termos de site, ela se consolidou e eu não tinha optado por fazer o app por acreditar que ele, num primeiro momento, seria mais utilizado nos consultórios dos médicos, pelas secretárias e pelo próprio médico. Então, o app não seria o carro-chefe do uso da aplicação. Mas depois de todo esse ano de maturidade, eu decidi que era hora da gente fazer esse investimento e criar essa nova experiência. Ok? Então, é ela que eu vou lhes apresentar agora. Então, é uma ferramenta que foi criada exclusivamente para os médicos, para ter na palma da sua mão acesso a todas as suas cirurgias, certo? E todo o processo, como ele está. E também é importante já dizer na introdução que é um pré-lançamento, nós estamos ainda finalizando o produto, ele vai estar disponível na Apple Store no final de março, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem uma tela de acesso, onde o usuário ele vai colocar o login, a senha dele, certo? Também é importante destacar que, caso, eu vou voltar aqui, nós vamos ter o nosso app próprio dentro da Apple Store, né? E agora, aqueles hospitais que quiserem, por exemplo, um aplicativo para colocar a sua marca, também será possível, certo? Isso deve ter algum custo adicional para a gente manter essa situação mais específica, mas também é possível para que o hospital tenha esse serviço aí divulgado na sua comunidade médica. Ao entrar na aplicação, o que nós vemos já de cara, né? Nós vemos o status das solicitações das cirurgias. Então, na primeira barra, aquilo que está solicitado e que ainda não foi atendido pelo hospital, o que já está em andamento, o que já está autorizado e aquilo que está aguardando, já está autorizado e está aguardando ele agendar, certo? Na primeira tela também nós vemos eventuais pendências que o hospital tenha notificado as solicitações que o médico enviou, para que ele possa responder isso de forma mais rápida possível. Nós também temos um botão aqui para ele solicitar a cirurgia, e aqui na barra inferior, nós vamos ver o seguinte, ó, nós temos a página Home, que aparece esse dashboard com os pedidos, nós temos a lista das cirurgias dele, aqui ele vai poder, então, filtrar no tempo, ele pode ver só o que está em andamento, aqui ele tem um recurso de filtro que ele pode fazer o que ele quiser e ver tudo que está no passado ou que está em andamento. Ele tem a agenda dele, e dentro dessa agenda, nós estamos incluindo uma pesquisa de vagas, ou seja, se ele quiser pesquisar as vagas do bloco, ele pode, isso se o hospital assim permitir. Nós temos o perfil e temos o chat para ele conversar com a equipe de agendamento. Então, é sobre essas funcionalidades que agora nós vamos navegar no sistema, tá bem? A primeira coisa a fazer é nós acessarmos o perfil do médico. Por quê? Ali nós vamos ter essa opção da assinatura, certo? Então, ele pode, e aqui até vou contar uma história, é o seguinte,
A gente já está começando a se acostumar em vários lugares, seja oficinas mecânicas, concessionárias de veículos, ou até nos próprios hospitais, já estamos coletando a assinatura das pessoas. E isso, gradualmente, está tendo um processo de evolução e uso, né? Então, como esses documentos gerados pelo médico, por exemplo, a guia de solicitação de internação ou o relatório justificativo do procedimento, eles são enviados digitalizados para a operadora, eu entendi que faria todo sentido, ao ele fazer o pedido, a gente já coletar a assinatura dele e isso já ir anexo nos documentos. Os documentos já vão printados com a assinatura bonitinha dele, como se fosse um carimbo. E isso não tem como ser distinguido isso. Então, os nossos clientes já estão usando e sujeito à crítica aí do mercado com relação a essa funcionalidade. Então, ao clicar no botão assinatura, o médico vai gravar a sua assinatura e ela vai ser impressa em todos os documentos PDF para ir para a operadora. Seguindo aqui o circuito, né, eu vou agora pegar e clicar aqui nas cirurgias para ver a lista de cirurgias que o médico tem. Muito bem, então aqui a gente pode ver, né, que ele tem uma cirurgia, a cirurgia nesse paciente, 38 anos, que é uma colecistectomia que está agendada para data tal, hora tal, certo? E está no estágio solicitado. Então, num único box aqui, a gente consegue ver o status daquela cirurgia. Temos solicitados, cancelados, em conferência, nós temos vários tipos de cirurgias aqui. Aqui ele pode ir rolando e visualizando, ou filtrando aqui, como eu tinha dito para os senhores. Ao acessar uma determinada cirurgia, certo? Aqui ele pode fazer várias tarefas associadas àquele pedido, como, por exemplo, acompanhar o pedido, consultar pendências daquele caso, consultar o próprio pedido, saiu aí não, tá tudo ok, né? Consultar o próprio pedido, anexar um documento que faltou, solicitar o agendamento, solicitar um cancelamento ou uma transferência. Então, nós colocamos todas as opções disponíveis para o profissional. Vamos ver cada uma delas. Como é que faz para acompanhar o pedido, né? Nós, dentro desse contexto desse paciente, ao clicar em acompanhar pedido, ele vai nos dizer em que estágio está aquela solicitação, certo? Então, aqui a gente já pode ver que está aguardando o fornecedor, né, fazer a proposta, ainda não chegou em autorização. Um outro recurso são as pendências. Então, o hospital, quando recebe lá o pedido, ele pode abrir uma pendência na plataforma web que ele utiliza, e essa pendência já chega via push para o médico e ele já visualiza qual a pendência que tem para ele poder resolver. Uma vez corrigida a pendência, o hospital dá baixa do outro lado. Outra funcionalidade muito usada é fazer um anexo que faltou. Então, por exemplo, aqui ele pode já tirar uma foto, né? Ele vai clicar aqui em anexar o documento, ele tira a foto e já finaliza, e isso cai numa tela específica do hospital para receber anexos complementares, certo? Porque depois do pedido pode surgir a necessidade, e aí é uma forma do hospital controlar o que está chegando depois do pedido. Voltando para a tela principal, eu só selecionei aquelas opções ali para a gente ver, que são as principais. Nós vamos ter a agenda do médico. Então, aqui, selecionando os dias, ele vai ver em que hospital, naquele hospital, no caso, né, qual sala e horário tem a cirurgia de cada paciente, certo? Esse botão de buscar vagas, eu não vou demonstrar para os senhores hoje, mas aqui, para aqueles hospitais que têm agenda, digamos assim, que o médico pode ver, considerando as reservas que ele tem, ou as reservas dos outros colegas, ele pode visualizar se tem uma vaga no bloco do hospital. Então, é muito interessante para aqueles hospitais que têm muita reserva, né, que o bloco está já, digamos,
com um cronograma, uma escala de uso para os profissionais. Voltando para a tela principal, nós vamos ter o chat, né? Onde aqui vai ter todas as histórias que ele está conversando, o pedido de qual o pedido que é aquela história, então ele vai criando uma historinha para cada solicitação, né? E ele vai podendo conversar com a equipe, e a gente tem aqui uma rastreabilidade que dentro do WhatsApp, por exemplo, fica comprometida, né? A história do caso daquela cirurgia, da solicitação. Voltando para a tela principal, vou lhes mostrar daí a última funcionalidade do app, que é o médico poder solicitar a cirurgia, certo? Então, aqui ele faz o acompanhamento, ele responde pendências, ele solicita o agendamento final da cirurgia, tudo por aqui, certo? Então, ao solicitar a cirurgia, o que nós vamos ter de opção? Nós vamos ter duas formas de solicitar, ou em branco, ou uma cirurgia favorita. Como eu já tinha feito nas outras palestras, né, é possível gravar no sistema aquilo que o médico faz com mais frequência. Então, aqui vai aparecer a lista de cirurgias favoritas dele, certo? E ao iniciar, ele vai clicar na cirurgia favorita ou vai iniciar em branco. Aqui eu vou demonstrar um caso em branco, certo? Então, eu vou clicar aqui no botão azul. Então, a primeira tela que vai nos aparecer é essa. Ele vai definir qual hospital que ele vai fazer a solicitação, quais os procedimentos, as OPMEs e os fornecedores, certo? Então, vamos fazer aqui juntos um caso, né? Ele já escolheu ali o hospital, aqui ele vai escolher qual o procedimento, uma artrodese, ele vai colocar a quantidade, vai indicar se é particular, principal, ou se aquele procedimento ele é feito por um outro médico dentro daquela mesma cirurgia, que seria uma cirurgia conjugada, tá? Uma vez feito todo aquele preenchimento ali, nós vamos ter essa experiência aqui de uso, ó. Nós temos aqui todos os códigos TUS e todos os procedimentos. Ele vai, é como se a gente fosse pesquisando no próprio celular. Eu só estou adiantando aqui para a gente não ficar tão detalhada a apresentação. Ele adicionou aqui os procedimentos, agora ele vai passar a adicionar as OPMEs. Então, o OPME pode ser em texto livre, nós temos várias opções, essas opções são todas parametrizadas na nuvem, e essa tela é montada dinamicamente para o médico, né? Então, aqui ele põe os parafusos, e aqui ele vai solicitar, por exemplo, ele já solicitou aqui todos esses itens para a cirurgia, né, daquela forma ali. E também já colocou os fornecedores aqui, que ele quer que sejam avaliados nesse processo. O próximo passo é ele colocar os dados do paciente. Esses dados, como eu lhes disse, são todos parametrizáveis, podem estar ou não no pedido do hospital, como queiram, tá? Tem hospitais que querem um pedido maior, outros querem um pedido mais enxuto. Então, aqui nós temos as principais informações necessárias para a solicitação. Na próxima, rolando a tela, nós vamos ter a data sugerida, a hora de início, a duração, qual o bloco que ele gostaria de fazer a cirurgia, qual a técnica. Aqui ele descreve com a indicação clínica, adiciona os múltiplos CIDs, coloca a lateralidade, né? Indica qual a quantidade de diárias e o tipo de acomodação que o paciente vai precisar, o regime. Todas essas variáveis, se informadas, nós podemos fazer toda uma contabilidade em termos de ocupação do pré-agendamento cirúrgico. Então, já temos hospitais com essa característica. Aqui no final, ele coloca observações finais e aperta no botão finalizar. Aí, aquela solicitação já foi enviada para o hospital na fase de solicitação. Então, começa a contar o tempo, né, de atendimento. Ela entra aqui como solicitado, certo? E o médico pode ir acompanhando a recepção do pedido no hospital. Feita a conclusão do pedido, o sistema já gera automaticamente o formulário da solicitação da cirurgia com a assinatura do médico, certo? Aqui já é um exemplo prático, né?
e também o sistema gera a guia de internação com a assinatura do profissional. Tá? Então, isso aqui o médico não precisa preencher mais à mão, já vai sendo automatizado essa parte. Tá? Também, nesse momento, o sistema ele tem a capacidade de enviar um e-mail ou um SMS para o paciente dizendo, olha, sua cirurgia já foi solicitada, você tem como acompanhar essa autorização que o hospital está cuidando, através do botão rastreamento do pedido. Então, ao clicar naquele botão ali, ele visualiza o rastreamento muito semelhante ao que o médico viu no app. Tá? Então, eu quis só colocar esses detalhes aqui como um fechamento dessa versão para o profissional usar ali no seu dia a dia, como é que o sistema faz para gerar as guias automaticamente. Bom, dito isso, agora eu não podia deixar de mostrar para vocês, rapidamente, complementando essa apresentação do app, como é que o trabalho, né, para aqueles que ainda não conhecem a nossa plataforma, como é que é a recepção do pedido no hospital, certo? E depois de fazer essa demonstração da recepção do pedido, eu vou lhes mostrar as últimas novidades que nós criamos também nos últimos 3 meses. Então, aqui, nós temos a lista de pedidos que vão chegando na instituição, certo? Deixa eu dar uma minimizada aqui na tela, para mim enxergar aqui tudo. Então, aqui nós vemos, ó, os pedidos que tem o bonequinho aqui, o médico solicitou, o pedido que tem o telefone é que foi enviado por e-mail ou por telefone. Ao selecionar um item nesse menuzinho aqui, nós temos várias opções aqui, ó, de trabalho. Nós podemos revisar o pedido, rastrear, imprimir, tomar uma nota, atualizar as guias, nós podemos ver o timeline, trocar de fase, fazer o chat com o médico, nós temos os anexos, e nós podemos cancelar a solicitação. A função principal é a revisão, onde o primeiro contato do atendente de agendamento com a solicitação. Ele entra nesse botão de revisão, então aqui ele vai ver o pedido em detalhes, separado por abas, e um conjunto de ferramentas de trabalho à sua direita. Então ele percorre cada uma dessas abas, conferindo o que o médico solicitou, certo? E se estiver tudo ok com a solicitação, ele clica em integrar para confirmar aquela solicitação, e aqui ele já vê exatamente o mapa integrado com, pode ser com o sistema MV, pode ser com o sistema TASI, pode ser com qualquer sistema de mercado essa integração. Então ele vê o mapa com toda a restrição de equipamentos, tempo de preparo, ele vê direitinho como se fosse trabalhar no sistema hospitalar. Então aqui ele confirmando, aquele aviso já é gerado no sistema, certo? Já está todo integrado com o sistema hospitalar, os anexos já foram enviados, as guias já foram criadas, já é tudo criado automaticamente, certo? Então aqui esse é o principal trabalho da equipe de atendimento, conferência e confirmação. É claro que ali na conferência e naquela tela, eu vou voltar aqui, só para a gente visualizar, né? Nós podemos aqui fazer o chat dessa tela, nós podemos anexar um documento que faltou, podemos registrar uma pendência, tomar uma nota, preencher as guias, enfim, todas as funcionalidades que estavam lá no menu também estão aqui disponíveis. Bom, agora um capítulo de novidade, só para a gente ver o que tem de novo que nós criamos, né? Essa foi uma funcionalidade recente, também criada por nós, para que aqueles hospitais que não fazem a confirmação antes de ter a autorização, então o que a gente pode ver aqui é o seguinte, ó, aqui é possível atualizar o status das guias, certo? Como com status de não solicitado, já solicitado, autorizado ou negado, tanto guia de internação como de APME, as datas, quando foi solicitado, quando foi autorizado,
e aqui se está liberado para agendamento, certo? Porque essa tela aqui de trabalho, ela é multiprofissional. Então, diferentes setores podem usar ela com filtros separados para poder fazer a sua lista de tarefas, né? Então, esse é um item importante. Isso aparece aqui com bolinhas vermelhas ou verdes, de acordo com o status do pedido. Aqui nós temos também, dentro da plataforma, um mapa cirúrgico, e através desse mapa também pode ser feito todas as operações. Eu vou demonstrar aqui para os senhores. Que operações são essas? A vida que me tapou aqui. Aqui. Então, nós podemos aqui, com o nosso mapa, que ele tem uma visão diferente das outras plataformas de mercado, porque ele trabalha mais como uma agenda. Então, aqui é possível, nesse mapa, fazer um pedido novo, fazer transferências entre datas. Então, aqui vai poder selecionar um determinado médico, ver onde é que ele está entre as salas e organizar as posições nas salas. E isso tudo aqui reflete integralmente nos sistemas de gestão hospitalar através de triggers e APIs. Então, aqui está demonstrando uma transferência, já está vendo que aquela médica no outro dia tem, e aqui ele finaliza colocando aquela cirurgia para essa tela. Então, isso é uma pequena demonstração do mapa cirúrgico, como ele trabalha. Vamos adiante. Nós temos aqui a questão de reserva de sala. Então, a reserva também é feita do nosso lado. Eu vou pular aqui para lhes mostrar, por exemplo, como isso é feito. Nós temos no sistema uma configuração com as reservas, e o que ela tem de diferente é que ela pode ser multiprofissional, certo? Ao invés de apenas um profissional ocupar aquele horário, se ele compartilha o horário com outros médicos, é possível adicionar esses outros médicos e, ao fazer uma solicitação, caso o hospital não queira que outros profissionais vejam, né, a disponibilidade de vagas, então o sistema ele já restringe visualmente, colocando como ocupado, né? Aqui ele vai selecionar, vai fazer um pedido. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, só para mostrar aqui o efeito final do mapa, né? Onde vai ter a situação que está ocupado, para o outro profissional vai estar como vago, para o horário dele. Então, o sistema ele tem toda essa inteligência que ela fica hoje dentro do hospital, e essa inteligência agora ela está lá na ponta, no momento que o médico pode estar solicitando a cirurgia. Eu vou pular aqui também, só para mostrar o mapa. Ali para o outro profissional, o mapa já vai estar disponível, e aqui aparecendo as salas e horários que ele tem a reserva. Outra novidade que nós fizemos é o termo de consentimento. Então, o médico lá no consultório, ele já pode imprimir o termo de acordo com o padrão do hospital. Então, essas tags aqui, elas substituem as principais informações que vão estar em cada termo. O hospital, ele monta o texto como quer, coloca o cabeçalho e o rodapé que deseja, e o conteúdo já sai todo impresso para o profissional lá na ponta. Outro recurso novo que criamos são as notificações por SMS, certo? Muito úteis, né, para confirmar o agendamento ou para dar visibilidade já da guia para o médico no celular, que foi autorizada. Então, isso tudo está disponível já. É só ativar no sistema se quer a notificação para o médico, para a secretária e para o paciente. E cada uma das notificações tem o texto, né, que cada hospital faz do jeito que desejar, utilizando também as tags, certo? E caso não tenha
algum local ou um modo que o hospital deseja, a gente pode criar facilmente essa melhoria. O outro recurso que também nós investimos há algum tempo é criar uma flexibilidade para que cada usuário tenha o grid de trabalho de acordo com a sua preferência. Então, ele pode movimentar as colunas de um lado para outro, ele pode inibir colunas, ele pode filtrar, e esse filtro fica gravado no perfil dele. Então, quando ele entrar na lista de trabalho dele, ele já, por exemplo, ele trabalha só com um determinado convênio, então já vem aquele convênio filtrado. Ele é a pessoa que faz a marcação, então já vem a lista de trabalho com os filtros dela para ela trabalhar. Enfim, com essa funcionalidade, cada perfil de usuário pode ter o seu modo de visualizar e a sua lista específica de tarefas. Uma outra novidade que eu tenho falado muito, que a gente tem investido um esforço bacana, são os robôs de autorizações. Então, eu quero demonstrar aqui na prática como funciona isso, para que os senhores tenham uma ideia de qual o benefício para a instituição. Hoje, ele vai selecionar ali um determinado pedido e vai enviar para autorização no Bradesco, que é o nosso piloto. Ele seleciona quais são os documentos que ele quer enviar, e ele processa aqui o pedido. Nesse momento, nós nos comunicamos com o site e automaticamente todo o conteúdo da cirurgia já é postado lá, A gente já tem anexado ao processo a guia de solicitação de internação, certo? Então, e agora ele vai verificar lá no site que foi feito aquele pedido, vai consultar, vamos ver como é que é isso. Então, não precisa mais a transcrição do pedido direto no site. O próprio sistema se encarrega de fazer isso. Então, está ali, já entrou em análise, aquela solicitação, os anexos também estão ali incluídos, os 3 anexos. E agora ele vai demonstrar com o vídeo como é que o sistema faz o retorno da solicitação, Porque além de postar, a gente vai acompanhando e logando de tempos em tempos qual o status, de retorno. Eu fiz essas telas, esses botões, ali, recuperou que está em análise. Mais como uma forma didática, mas isso é processado através de um serviço que fica rodando e o usuário nem precisa fazer essas operações todas. Então, aqui ele vai mostrar ali que foi cancelado. E se for autorizado, ele já pega a guia com a autorização. Pronto, então aqui foi só para dar uma ideia de como ele se relaciona com o site da operadora. O gestor, nós também estamos investindo em muitas ferramentas para ele analisar a performance do serviço, como, por exemplo, em que fase está cada solicitação, que é uma das principais ferramentas, e qual o tempo médio que demora para atender naquela fase, certo? Então, esse é um dos recursos. Também estamos desenvolvendo um módulo completo de relatórios e gráficos para que possa se acompanhar os agendamentos realizados, o progresso de uso, enfim, muitas das coisas que estão no dashboard hoje nós vamos transformar em relatórios, tanto quantitativos, estatísticos e financeiros. Por fim, nós temos o bate-mapa eletrônico, que foi outra inovação que não existe no mercado nada parecido, onde toda a equipe de apoio ela fica integrada à operação, por exemplo, UTI, banco de sangue, internação, laboratório, SH, rouparia, farmácia, todos podem dar o cheque eletrônico, dizendo se tem alguma pendência,
se está aprovado ou não está aprovada aquela cirurgia para ser realizada. Então, numa única tela, o gestor pode bater o olho visual e ver se está cinza, vermelho ou verde, qualquer um dos pedidos. Bom, gente, só para finalizar, então, a implantação, nós temos feito ela em estágios. Então, apenas comentar que começa todo o trabalho pela equipe de agendamento atual. Então, nós ajudamos a introduzir a tecnologia dentro do setor de agendamento e, gradualmente, nós vamos para um estágio 2, conectando alguns médicos ou alguma especialidade, e depois avançando para grupos e depois todo o corpo clínico. Então, pela nossa experiência, com no máximo 2 meses, a equipe de agendamento já está bem evoluída e já alguns médicos já fazendo os pedidos, e com menos de 6 meses a gente já tem aí 30% dos pedidos, 40% dos pedidos já sendo feitos diretamente por médicos e secretários. Essa já é a nossa experiência com os clientes já nesse último ano. Para finalizar, só para dizer o que nós estamos ainda no radar aí para próximos lançamentos, né? Nós estamos trabalhando com uma gestão de leitos integrada com o mapa, a pré-internação por e-mail e SMS, para o paciente já receber os contratos em casa e fazer uma internação ágil, de acordo com tudo que foi já feito anteriormente, a movimentação do paciente no bloco, que já é um durante bloco para aqueles clientes que não têm isso, utilizando mobilidade, a cotação integrada de OPME, vamos voltar aqui, painéis de gestão à vista e mensagens WhatsApp, nós já temos mensagens pelo SMS, mas vamos fazer mensagem WhatsApp também, a integração da plataforma de e-mail para o agendador, não precisar usar o e-mail, vai usar tudo dentro do nosso sistema, isso ficar no timeline do pedido, e também o chatbot, que é uma experiência nova para o médico fazer a solicitação apenas por voz. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa inovação do app médico e todas as novidades que a gente está lançando. Nosso time é um time fantástico, que tem um grau de senioridade muito grande, e nós temos a grande vantagem de toda essa plataforma, ela está na nuvem, então nós temos um tempo de criação muito rápido. Nós não dependemos de atualizações de versões dentro da sede do cliente, homologações complexas, enfim, todas essas coisas elas são criadas e disponibilizadas todas as semanas para o Brasil todo. Então essa é uma filosofia também de trabalho com muita rapidez, certo? Então, dito isso, eu queria me colocar à disposição para perguntas. Quem tiver pode fazer pela própria plataforma do webinar, e eu estou aqui à disposição para responder para os senhores. Temos alguma pergunta, dona Kelly, que é minha assistente aqui do... Vamos lá, agora deixa eu ver aqui. Perguntas, bate-papo. Assinatura com certificado digital. Veja, essa assinatura ela não é com certificado digital, Sandra. Ela é apenas uma assinatura, como se o médico carimbasse o documento e botasse essa assinatura para depois aquele documento ser digitalizado, colocado no e-mail e enviado para o hospital, certo? Então, a função é substituir aquele carimbo e tornar o processo todo eletrônico, para o médico não precisar imprimir formulário, assinar, digitalizar. Eu já vi vários hospitais no Brasil operando dessa forma, trouxe esse conceito para o nosso sistema e está sendo utilizado com sucesso junto com as operadoras, sem problema. A Sandra também está me perguntando aqui, obrigado, Sandra, e quando o pedido precisar ser solicitado diretamente na operadora antes,
onde a mesma irá direcionar o hospital após ter autorizado o procedimento? É uma boa pergunta. Hoje o processo ele está, digamos assim, normalmente, né, os hospitais solicitam, você faz a solicitação para um determinado hospital, né? Se houver a troca de hospital, porque veja só, a guia exige que seja identificado qual é a instituição que você deseja fazer a cirurgia. Se houver uma troca, aí a gente tem que adaptar esse processo internamente. Mas não vejo que seja grande dificuldade fazer isso. Hoje ele não está preparado bem para esse desenho que você perguntou. Mas sem problema a gente fazer. Roberto Júnior me pergunta se o sistema tem parte financeira. Se ele conversa com a MV, tem estimativa de valores, possibilidade de fornecer um projeto para apresentar. Bom, esse sistema, ele ainda não tem a parte financeira, certo? Mas eu vou trazer muito em breve todo um sistema de preços das cirurgias, de metas e de planejamento orçamentário de todo o serviço de centro cirúrgico. Então, vai se poder ver quais as cirurgias que dão mais valor, mais margem. Isso eu vou trazer para a plataforma bem em breve, num conceito que ajude o gestor não só a medir performance quantitativa, mas principalmente performance financeira. Isso está chegando. Com relação a te ajudar a ter um material para apresentação, a gente pode te enviar depois sem problema nenhum. Com os preços, como é que funciona a política do sistema. Alguma novidade para a cirurgia de SUS? Opa, me desculpe que eu não falei do SUS. E agora aproveito de falar do SUS para falar duas coisas. Tudo isso que a gente fez também serve para o SUS. A tabela SUS está dentro do sistema, a tabela de compatibilidade de OPMS também. Então, isso aparece para o médico ao longo do pedido, sem nenhuma dificuldade. E, dito isso, também é importante dizer que o sistema também tem um controle de pacotes. Sempre que o médico pede um pedido, que o sistema identifica que é um pacote para aquela operadora, ele já mostra quais são os materiais que ele pode pedir, e se ele solicita uma quantidade diferente ou uma especificação diferente, o sistema exige uma justificativa e isso chega para o hospital aprovado. É muito legal essa parte aí também. Obrigado, Ana Paula, pela pergunta do SUS, foi muito pertinente. Diego Barbosa me pergunta, no caso de hospitais filantrópicos, se tem integração com a CESAB, como é feita? Não, você deve estar falando da Bahia, nós ainda não temos nenhum caso com a Bahia. O que nós fazemos, que eu acho que responde a tua pergunta, é o seguinte. As Unimedes trabalham também com as autorizações. Então, nós fazemos uma conexão com a operadora, as Unimedes, e lá recuperamos toda a autorização e ele transforma aquela autorização numa marcação. Então, seria muito parecido com esse conceito que você está falando do SUS, da CESAB. Tá? Então, é um método de trabalho que nós já estamos super familiarizados com as Unimedes, mas não fizemos ainda com o SUS. Temos uma outra pergunta aqui, Edmilson, do Hospital Santa Marcelina de Itaquera. Bom falar com você, Edmilson. Adoro aí as irmãs, somos amigos já de longa data. E você está me perguntando se integra com o MV2000. Se integra totalmente com o MV2000 e com o SOL. Então, nós recuperamos os pacientes, toda a implantação ela é automática, nós fazemos uma carga de dados, é super rápido, e aí o sistema ele consulta o quê? O mapa cirúrgico online, consulta os pacientes online, para não ter que ficar no nosso lado essas informações, e como devolutiva, quando o agendador confirma a cirurgia,
ele já cria o aviso, já anexa os documentos, já cria a guia, já faz todo esse trabalho de integração. Tá ok? Tá perfeito isso funcionando no Lefort, em São Paulo, Mater Dei, Felício Roxo, Anchieta, todos os hospitais que trabalham conosco. Tudo integrado, sem retrabalho. Adelino. Adelino do Lefort, está nos parabenizando aqui o Adelino, ele é nosso ponto de contato lá, é o analista líder desse projeto, né? Tá fazendo alguns elogios aqui, mas não vou falar dos elogios. Ele está me perguntando sobre as autorizações, né? Quando vai estar disponível para outras operadoras além do Bradesco. Nós estamos já trabalhando com Sul América, GEAP, AMIL e CNU, que é das Unimedes Nacional. Esses são as principais operadoras e nós estamos concentrados em fazer essa robotização deles. Obrigado, Adelino, pela parceria. Edson do Lefort, também nosso parceiro lá, o gestor do centro cirúrgico lá do Lefort, do serviço. A questão da legenda por autorização no mapa, onde irá aparecer no mapa atual ou outro caminho? Eu acho que você está me perguntando como é que a gente vai destacar no mapa, né, o que está autorizado do que está apenas solicitado, não é isso? Nós vamos ter uma legenda com uma cor diferente naquele mesmo mapa. O que está em verde está solicitado, né, está em processo de autorização, e eu devo colocar uma outra cor, Edson, para distinguir aquilo que já está autorizado. Semelhante ao que você deve ter visto aqui do processo de transferência. Diego Barbosa me diz se possui lista de espera cirúrgica. Não, cara, ainda não tem, Diego, mas não é algo que seja problema, né? É possível. Então, assim, nós já estamos trabalhando para implementar agora as cirurgias que são suspensas para ficar numa lista de suspensos. Então, nós fazer também uma lista de espera tranquilo. Nós tivemos em fins do ano passado na PUC de Campinas, e lá já identificamos e sabemos como fazer a lista. Muito obrigado pela pergunta. Diego também me pergunta se é possível emitir relatório dessa lista de espera. Com certeza, a hora que a gente implementar essa lista, é fácil fazê-la, fazer a impressão. A Sandra Corrêa também me pergunta se as autorizações são realizadas via Web Service TIS. Sandra, essa autorização com o Bradesco, nós não utilizamos o Web Service, utilizamos, digamos assim, a programação no próprio site, fazendo uma leitura de todas as variáveis que o site tem. É um trabalho bem mais difícil, porque a maioria das operadoras, elas não têm os serviços disponíveis para solicitar a internação, solicitar a cirurgia. O que eles têm é para enviar as contas, ter o retorno das glosas. Então, eu creio que dentro em breve, serviços sendo popularizados, vai ficar muito mais fácil de fazer essa solicitação e retorno da autorização. Obrigado pela pergunta. Ana Paula me pergunta aqui, me perguntando se ela descreveu assim: nessa proposta o médico solicita o agendamento para ele continuar dando, ele vai entregar guia para o paciente, autorizar na operadora, certo? Sim, tem hospitais que fazem esse serviço de autorização, né? O material vai direto para o hospital e o hospital é que entra em contato com as operadoras. Existem outros lugares que, em algumas situações particulares de determinadas operadoras, que a guia entregue para o paciente vai dar entrada na operadora. Nesse caso, a solicitação ela já pode seguir para o hospital, e o hospital vai receber a solicitação e ele já pode fazer a reserva no bloco sim, e deixar a sala reservada. Ele vai confirmar o pedido
e já vai ficar reservada, aguardando, né, a autorização. Funciona perfeitamente como você está falando. A Deugício Monteiro me pergunta se no agendamento de cirurgias particulares a plataforma retorna para o profissional o valor do orçamento da parte do hospital. Ainda não. Ainda não. Mas já está no nosso radar fazer essa questão do orçamento para particulares. Sandra, qual o nível de integração com o TASI? Nós já integramos todas as tabelas com o TASI, certo? Então, toda a carga já é automatizada, nós não precisamos cadastrar nada para colocar o sistema para funcionar, e nós estamos agora desenvolvendo essa criação do aviso de cirurgia, né, do pedido da cirurgia dentro do TASI, a integração dos documentos, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos com o MV, dentro em pouquíssimo tempo já vai estar com o TASI também. Já estamos com o cliente piloto fazendo esse trabalho conosco. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Já são 11 horas. Pessoal, então, para aqueles que ficaram até o último momento e para aqueles que fizeram perguntas, muito obrigado. E parece que temos aqui mais uma pergunta, mais duas. Minhas assistentes aqui estão querendo que eu responda todas as perguntas. Sandra, via banco essa integração? Sandra, ela é via banco, sim, mas assim, não há dificuldade de a gente discutir se tem sido feito com sucesso. É uma API que é instalada dentro do cliente, a gente acessa essa API, o hospital nos libera determinados acessos a tabelas e privilégios e a gente faz as integrações de forma nativa. Mas podem ser feitas de outra forma, como temos discutido com outros hospitais, para usar um barramento, por exemplo. Isso não é restrição para nós. Com relação ao TASI, nós não estamos usando ainda nenhuma API, certo? Como eu lhe disse, nós fizemos a integração com os cadastros e agora estamos na fase de integração. Mas, olha, estamos à tua disposição para tirar mais dúvidas desse caso aí do TASI e ver tua necessidade. Bom, era isso então, gente. Obrigado, espero que vocês tenham curtido. Nós depois vamos disponibilizar esse vídeo e podem entrar em contato conosco através do meu e-mail, vou deixar aqui na tela. Caso vocês queiram discutir um pouco mais, ou queiram uma demonstração, ou fazer uma reunião, nós estamos à disposição, eu, nossa equipe comercial e nossa equipe técnica. Tá bom? Um grande abraço, uma boa semana e nos vemos aí em breve.